Eu tô lendo esse livro aqui, ó, Conversas Difíceis. Tô aqui, final de tarde, lendo esse livro, e tem uma parte aqui desse livro que ele está falando sobre a gente procurar a culpa na conversa. Ficar procurando culpados, quando a conversa ela tem foco na culpa. E eu vou ler aqui um pedacinho do que ele fala. Ele fala assim: no entanto, falar sobre culpa é um pouco parecido com falar sobre a verdade. Provoca divergências, negação e pouco aprendizado. Tem um avião passando, mas vocês estão aqui na intimidade da minha casa, da minha sala. Traz à tona o medo da punição e insiste em achar uma resposta do tipo ou isso ou aquilo. Ninguém quer ser responsabilizado, muito menos injustamente. Por isso, concentramos nossas energias em nos defender. Toda vez que a gente fala de culpa, a reação imediata do outro, com quem a gente está conversando, é defesa. Ele vai se fechar, ele vai se defender, ele vai contra-atacar. Isso é a reação imediata. Porque quando a gente está falando de culpa, a gente está acusando o outro. E todo mundo que é acusado, o primeiro instinto que a gente tem é se defender. Ou uma coisa que também que as pessoas fazem, cada uma nega a culpa não só para não ficar sem a sobremesa, mas também por um senso de justiça. Aqui ele põe um exemplo das irmãs, de umas irmãs gêmeas, que elas estão brigando, né? O pai briga com uma porque deu um tapa na outra. Daí ela fala, mas ela me bateu primeiro. Da outra, eu bati nela porque ela me chamou de bebê. Sabe assim, cada uma tá dando uma desculpa pelo seu ato, porque nenhuma quer perder a sobremesa, porque o pai falou que quem batesse na outra ia perder a sobremesa. Então, tá vendo que estão cada vez mais dando desculpas? Porque é a primeira reação que você tem. Eu fiz isso por sua causa. Você pode ver muito num relacionamento, quando você fala assim, você parou de me dar atenção. Ele vai falar, eu parei de te dar atenção por sua causa. Eu fiz isso por sua causa. Você pode ver, você sempre fica nessa ação de agir e reagir, agir e reagir. Sempre a culpa nunca é da pessoa, a gente sempre vai colocando no outro. Eu fiz isso por sua causa, eu me fechei porque você fala demais, eu parei de prestar atenção porque você me ofendeu. Sabe assim, a pessoa sempre vai colocar a culpa no outro, nunca vai olhar para ele e ver qual é o fundo daquela causa. Quando pessoas competentes e sensatas fazem algo estúpido, a atitude mais inteligente é tentar descobrir, em primeiro lugar, o que as impediu de prever aquele desfecho. E, em segundo, como evitar que aquilo aconteça novamente. Ficar falando sobre culpa é uma distração que nos impede de explorar o motivo pelo qual as coisas deram errado e a forma como podemos evitar aquilo no futuro. Em vez disso, se nos dedicarmos a compreender o sistema de contribuição, podemos aprender sobre as causas reais do problema e trabalhar para corrigi-las. A distinção entre culpa e contribuição pode parecer sutil, mas é muito válido compreendê-la. Por que eu quis trazer isso? Porque eu sempre falo, quando eu começo minhas mediações, principalmente em relações de família, entre irmãos, entre casais, primos, onde tiver algum problema, eu sempre falo, não vamos ficar procurando culpados. Vamos sair do passado. O passado, você procurar o culpado e ir para o passado, pelo que aconteceu, só vai valer a pena se você quer colocar o seu relacionamento nos trilhos de novo. Se você vê que seu relacionamento ainda tem uma chance, que você quer recuperá-lo, você quer melhorá-lo para ele continuar junto. Então vale a pena sim, mas também não é caça às bruxas, não é caça aos culpados, e sim que é bem isso que ele falou, entender a atitude de cada um, ação e reação, porque toda ação gera uma reação. Então é o que ele fala, naquele conflito, qual é a contribuição de cada um? São duas pessoas que estão em conflito, ou dois irmãos, ou um casal, uma mulher, ou duas mulheres, ou dois homens. Então são duas. Cada uma tem com 50% de contribuição para formar aquele conflito. Então só vale a pena você procurar os culpados se for assim, para eu ver a sua contribuição, ver o que está errado, o que está me magoando, o que eu estou te magoando e o que eu posso melhorar. Daí vale a pena. Se não, é sempre daqui para frente. Não vale a pena você entrar numa mediação, entrar numa briga, num conflito, procurando culpados. Isso não vale a pena. É sempre daqui para frente. Quando a gente está numa mediação, já está um divórcio, a situação já está posta, já está divorciado, já estão separados, só estamos estruturando esse divórcio, separação de bens, filhos, guarda, visita, pensão.
Não adianta a gente ficar ali atrás olhando para os culpados. Temos que olhar daqui para frente. O que vai funcionar daqui para frente? Como podemos manter o mínimo de relação saudável possível, uma relação respeitosa? Como podemos dividir esse patrimônio sem ofender ninguém, sem virar uma guerra? Como podemos ter uma relação saudável, uma comunicação eficaz para criarmos os nossos filhos juntos? Porque é o que eu sempre falo, para os casais, eu sempre falo, vocês podem ter certeza, anota aí, que vocês vão se encontrar no futuro. Agora, o local vai depender de vocês. Eu falo isso quando eles têm filhos. Se vai ser na porta da delegacia porque os seus filhos viraram drogados, traficantes, roubaram, ou se vai ser na festa de formatura porque o seu filho estudou, se formou, fez uma grande faculdade, tem um grande emprego, quer dizer, se construiu na vida. Mas que vocês vão se encontrar, vão. E a diferença entre um lugar e outro é o tipo de comunicação que vocês vão ter. Como que vocês vão instruir essa criança, como que vocês vão instruir essa família. Porque deixou de existir o casal, mas aquela família, pai, mãe e filho, isso não vai deixar de existir. E o pai e mãe, as duas figuras são extremamente importantes. Por isso que a comunicação é extremamente importante. E procurar culpados não é uma comunicação eficiente, eficaz. Não chega a lugar nenhum. Pode chegar se você quer ver qual é a sua contribuição para aquele conflito e ver como você vai solucionar, como evitar aquele tipo de atitude. E se você vê que você teve uma atitude não legal, também não adianta você ficar se punindo, falar, eu sou uma pessoa ruim, eu não presto, eu sou... Não. É se acolher. Nossa, olha o que eu fiz de errado. Eu não sabia que isso ia magoar tanto o outro, eu não sabia que isso ia prejudicar tanto a minha relação. Legal, aprendi como que eu faço para consertar isso. É sempre daqui para frente. O foco no passado não resolve nada. A gente só vai entrar numa conversa dessa para olhar o passado, para procurar culpados, que na verdade nunca é culpado, sem contribuição no conflito, se é para melhorar para que isso não se repita daqui para frente. E como eu faço essa melhora? É você se acolher, é você se entender como um ser humano, como um ser pensante e em constante evolução. A gente está aqui sempre aprendendo, sempre melhorando, sempre se aprimorando. Então você vai entender como um aprimoramento de você. Olha, eu fiz isso errado. Legal, como que eu aprendo? E também não pensa que, olha, eu vi isso, vou me transformar, daqui para frente isso nunca mais vai acontecer. Não, aprendizado é contínuo. Um dia você vai conseguir, outro dia você não vai, por exemplo, aquelas pessoas muito estouradas. Um dia você vai conseguir conter sua inflamação, seu nervosismo, sua ira e não vai estourar. Vai ter outro dia que você vai estourar também. Calma. Um dia por cada vez, no outro dia você tenta de novo não estourar. Falar com mais calma. Pensar antes de falar. Pensar antes de reagir. Isso é uma prática. Você vai ficar assim, sabe? Que nem um exame de coração que fica cima e embaixo, até uma hora que ele vai ficar uma equação só. Você não vai mais estourar, você não vai ser mais reativo. Mas isso demanda tempo, isso demanda ocasiões. Então é isso que é se acolher, é você se entender. Nossa, isso que eu faço não é legal, vou melhorar e vou me dar o tempo de melhora, o tempo de aprendizado. Por isso que você só passa de ano uma vez na escola, né? Você tem aprendizado o ano inteiro para passar uma vez no final do ano. Não é assim? Você vai fazendo provas periódicas, que nem você vai muito mal na primeira prova. Você tem mais 3 provas para se recuperar e passar de ano. Não é assim? Então você tem que se tratar do mesmo jeito. Você está sempre aprendendo. A vida é uma escola, aquele ditado. Então você está na escola da vida. Então você vai se melhorando, você vai aprendendo, você vai se instruindo, você vai se conhecendo e aos poucos você vai mudando. É o que eu sempre falo, é super difícil a gente mudar quando a gente quer, quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca autoconhecimento, se centrar. Então entenda que isso é muito difícil, que você vai ter vezes que você vai conseguir, vai ter vezes que você não vai conseguir, mas o importante é você persistir e nunca tente mudar o outro, porque já é tão difícil a gente se auto-mudar, o outro, se ele não quer, se ele não vê razão naquilo, daí sim que ele não vai mudar, você não vai impor isso aos outros. Fez sentido para vocês? Então já saiba, quando você estiver numa conversa, o avião passando, quando você estiver numa conversa com seu parceiro, no meio de um conflito, não procure culpados. Esse tipo de conversa não é eficaz, não é produtiva, só vai gerar mais mágoa, mais conflito, mais ataque e reação. Porque é normal, qualquer pessoa que se sente ameaçada, ela vai reagir.
ela vai contra-atacar. Isso faz parte do nosso instinto animal. Você pega um cachorro, um cavalo, um tigre, qualquer bicho que ele se sente ameaçado, ele contra-ataca, não é assim? Nós humanos somos iguais. Só que em vez de ir lá e morder e tacar um veneno que nem a cobra faz, a gente ofende, a gente grita, a gente fala palavras que a gente se arrepende. Então, não vai ser eficaz. Você só vai escalar o conflito, você só vai aumentar a briga, se magoar mais e magoar mais o outro. Melhor coisa é daqui pra frente, como que a gente vai resolver isso? Eu não estou feliz, o que você fez hoje não me agradou, eu não gostei da sua atitude, como que a gente pode melhorar? E como que eu vou falar isso se atacar? Falar, tá vendo essa atitude que você teve? Me chateou. Por exemplo, sei lá, a gente foi no restaurante e você saiu na frente, foi encontrar os amigos e me deixou para trás. Eu me senti chateada porque eu fiquei desprotegida, eu fiquei envergonhada porque eu não conhecia ninguém. É muito melhor do que você sair atacando, você me abandona, você não liga para mim, você não dá a mínima para mim. Não, fala dos seus sentimentos e como a gente, e por você se sentir assim, como que a gente pode fazer para que uma futura situação parecida com essa, a gente não repita esse tipo de sentimento. É assim que são os acordos que a gente vai formando na mediação e que vão sendo testados e ver o que funciona e o que não funciona. Você gostou? Me conta aqui como você reage toda vez que você é atacado. Quando alguém te acusa de alguma coisa, qual é a sua reação? Você contra-ataca? Você se amedronta? Você foge? O que você faz? Conta aqui pra mim e manda esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir isso hoje, que também tá ou atacando demais ou contra-atacando demais.